Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Bom dia pra quem é do dia, boa noite pra quem é da noite e boa tarde também, é claro. Estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoiler de filmes, séries e indústria do entreter. Todas as semanas nós estamos por aqui, com uma análise crítica cheia de amor ou não, né, Marcudo? Das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Eu sou o Renato Sansão, e aí, beleza? E tenho aqui ao meu lado o meu, o seu, o nosso Marcudo, que inclusive é presidente do fã-clube Keanu Reeves Brasil. O programa tá bom pra você hoje, hein, Marcudo? Fala, Sansa, pessoal. Eu não sou presidente do fã-clube, mas eu gosto muito do Keanu Reeves e da franquia que a gente vai falar aqui hoje. Ah, Marcudo, você sabe que nos anos Bolsonaro, quando o ano chegava no final, eu pensava assim, cara, Keanu Reeves. Olha, e fechamos a mesa do submundo da pancadaria com uma estreia de gala aqui no SQLVS, hein? Pela primeira vez na Caverna do Spoiler, temos a honra de receber o grande Rafael Argemon, o cara da locadora. Bem-vindo, Rafa. Opa, cara, valeu pelo convite, Sansa Marcudo. Eu sou o Rafael Argemon, como você falou, o cara da locadora. Se você quiser me conhecer, vai lá no Instagram, @cara da locadora. Eu falo de filmes e séries, sempre com um foco mais nas dicas, na curadoria em si. E olha, como você talvez já tenha percebido, né, ou olhado ali na capinha do programa, hoje estamos reunidos aqui para falar do quarto filme da franquia John Wick, aparentemente o mais intenso e também o mais longo, né? E olha, antes do Norbinha soltar o trailer aqui pra gente, fica aquele recadinho de sempre. Assim como o nome já diz, a gente por aqui pega pesado nos spoilers. Então, caso você ainda não tenha conferido o mais novo filme do Joãozinho Semana, recomendamos que dê um pulinho na sala de cinema mais próxima antes de arrepiar aqui nesse programa. Recado dado, daqui em diante é por sua conta e risco, combinado? Bora nave! Saying goodbyes? Saying hello. You think your wife can hear you? No. Then why bother? Maybe I'm wrong. You're going to die. Maybe not. Goodbye to you, my trusted friend. Muito bem, minha gente, o negócio é o seguinte, hein? John Wick é uma das mais bem-sucedidas franquias de ação do século XXI. Somados, seus 3 filmes anteriores arrecadaram impressionantes $600 milhões nas bilheterias, e esse quarto aqui mal chegou e já quebrou o recorde da franquia. Foram $30 milhões apenas na pré-estreia doméstica e 140 milhões de doletas pelo mundo no seu primeiro final de semana em cartaz. É fenômeno que fala, gente? John Wick, pelo que eu tava vendo, é uma das únicas 5 franquias de cinema com números que melhoram a cada lançamento, né? No Brasil também foi o maior número de salas, a maior pré-venda de ingressos. Para ficar na linguagem do filme, haja munição, né? Eu acho que atualmente não tem uma certa carência de franquias independentes fora do universo dos super-heróis, e o John Wick chegou num momento muito propício para tomar esse espaço. E você vê que esse espaço está crescendo cada vez mais à medida que essas franquias de super-heróis estão caindo em popularidade, né? O John Wick está só crescendo. E pra gente que gosta de cinema, né, e sempre fala bem do cinema por aqui, que alegria, né, gente? A gente vê aí uma sequência tão grande de ótimas bilheterias, cinema renascendo mesmo com a presença dos streamings, né? Bom, e não dá pra gente falar de John Wick, né, querido, sem mencionar os 2 grandes nomes por trás dessa superprodução. O ex-dublê, promovido a diretor Chad Stahelski, que comanda os 4 filmes com um pulso muito firme, e claro, o superastro Keanu Reeves, que aos 58 anos segue os passos de Tom Cruise e parece imune ao tempo, né, Marcudo? Pois é, né? Parece que o Keanu Reeves se reinventou justamente a partir do primeiro John Wick, lá em 2017. Ele é um cara que não era muito chegado em fazer sequências, né? Ele fez as de Matrix, também é um negócio bem fora da curva. E agora as de John Wick.
Já se vão 8 anos no papel, né, desse praticante de Gun Fu, que nem diz o diretor do filme, e eu acho que ele tem fôlego pra mais. E o Rafa falou em off aqui pra mim, viu, Marcudo, que é fã do Keanu Reeves desde o primeiro Velocidade Máxima, né, Rafinha? Cara, o Keanu Reeves é um cara, é legal você fazer essa comparação com o Tom Cruise, porque ele até é mais ou menos da mesma idade do Tom Cruise ali, são bem pertinho e tal, e eles têm até uma carreira semelhante, tanto o Tom Cruise quanto o Keanu Reeves, eles tentaram uma carreira mais dramática, com papéis um pouco mais buscando Oscar, alguma coisa assim, e acabaram se encontrando nesse filão da ação e aí resolveram partir para cima mesmo, continuar fazendo isso. E eu acho que é o tipo de coisa que o Keanu Reeves e o próprio Tom Cruise fazem com excelência, porque eles não são assim, uns atores assim, meu Deus, quando você vai pensar nos melhores atores da história, você não vai pensar no Tom Cruise e no Keanu Reeves, mas se você pensar nas pessoas mais carismáticas do cinema, com certeza esses dois nomes vão aparecer, porque eles têm carisma, assim, eles não precisam fazer nada. Eles olham pra câmera e, pum, ilumina o negócio, ilumina o cinema inteiro, a sala inteira. A buzzword é Star Power, né, cara? O Star Power desses caras é um absurdo. E, ó, entrando aqui na sinopse desse Chapter 4, a história é a seguinte, hein? Em sua sanha por vingança, né, afinal, quem mandou matarem o cachorro do cara, né? O assassino profissional John Wick conseguiu a proeza de tretar com metade do submundo. O implacável chefão Marx de Gramont, vivido pelo Bill Skarsgård, representa a maior ameaça que ele viveu até hoje. Felizmente, existem velhos aliados que correm para ajudar John Wick. Não há caminho de volta e só um sobrevive. Bom, gente, mais genérico que isso, impossível, né? Engraçado, é até uma graça do John Wick. Eu particularmente, eu sou da opinião de que a história conta muito menos do que a forma que você conta a história. Então, cara, pra mim não me importa se tem uma história que você resume numa frase e uma história super complexa, cheia de idas e vindas e vai pra lá e vem pra cá e tal, porque não é a parada do John Wick. Eu só vou um pouquinho na contramão, porque eu discordo que John Wick tem uma história genérica. É simples, claro, mas eu acho que tem personalidade. Eu tava comentando no nosso grupo essa semana que eu adoro a mitologia daquele mundo, aqueles termos que nem concierge, descongregado, excomunicado, que é meu preferido, e para mim nem devia ser traduzido. Então eu acho que a história até tem seu valor. E antes da gente entrar de cabeça aqui no John Wick Baba Yaga, vale a pena a gente dar aquela nossa tradicional passadinha para ver o que público e crítica tem achado e andam dizendo dessa produção. Conta aí pra gente, Marcudo. Olha, Sansa, John Wick consegue a façanha de ser uma franquia de ação amada pelo público e também pela crítica. Seguindo de perto o exemplo de Missão Impossível do Tom Cruise, que você mencionou aí em cima. Indo aqui para os agregadores de notas, a coisa tá assim. Lá no IMDb temos mais de 35 mil avaliações e a nota média 8.5. No Metacritic, o Metascore aponta 78 de 100. No Letterboxd, o filme tem, olha só, 4.2 de 5. No CinemaScore, que é um dos medidores usados pelos próprios estúdios para avaliar o sucesso de um filme, ele recebeu a raríssima nota A. E no Rotten Tomatoes, que não tem nada de ser meu favorito, que nem o pessoal costuma falar, pra mim é tudo termômetro, mas por lá Baba Yaga conta com apoio de 95% tanto da crítica quanto do público. Mas chegou a hora a gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é claro a opinião do centro, que lá vem spoiler. Então, Rafa Argemão, o cara da locadora, o Brasil quer saber quais são suas primeiras impressões sobre esse quarto filme da franquia John Wick. Você gostou, amou ou dá pro gasto? Não, eu gostei, cara, eu gostei. Como eu até já dei umas pequenas indicações aqui, eu acho que poderia dar uma enxugadinha um pouco maior no filme. O filme é um pouquinho mais longo do que o necessário, mas assim, cara, nada que atrapalhe de forma decisiva a experiência. A experiência continua divertida, sabe? Ao mesmo tempo que é violento, tudo bem, mas é uma violência muito estilizada, tem todo aquele mundo fantasioso do John Wick, esse universo que você falou, de toda essa mitologia do John Wick que é bem interessante e ao mesmo tempo super, super divertida, engraçada muitas vezes. Eu acho que nisso o John Wick cumpre o que promete e é exatamente isso que a franquia quer fazer. Cara, eu vou dar um RT no que o Rafa falou aqui.
E eu queria dizer que, assim, eu sou um grande fã, velho, desse filão, que eu acho que é um filão, né, um subgênero, que é o cinema de ação de vingança, né? Porque não basta ser um filme de ação e o Van Damme lá quebrando tudo, ou o Stallone. Se tiver uma vingança no meio, cara, tem uma pimentinha a mais e parece que a coisa fica muito mais gostosa, né? Só recentemente, aliás, tem programa aqui no SQLVS, a gente falou sobre o Joker, que pra mim é um filme de vingança. A gente falou sobre o Homem do Norte, né, Marcudo? Que é um baita filme de vingança. Aliás, o Oscar poderia ter reconhecido mais aí o Homem do Norte. E a gente tem, né, todo o cinema coreano, né, boa parte dele, eu queria citar aqui principalmente o Old Boy, que são filmes de vingança muito bem feitos, né, cara? E o John Wick vai muito nessa linha, né? Então essa fúria dele, né, ao mesmo tempo essa descrença no olhar, e eu acho que é difícil imaginar alguém melhor que o Keanu Reeves para passar esse tipo de sentimento, de sensação, que tem, é muito saborosa, né? Não é nem o cara gritando, enfurecido, com a veia no pescoço, sempre tem uma certa calma, o terno tá sempre alinhado, ele tá sempre elegante, o cabelo, cara, a barba, tá tudo maravilhoso, né? E isso combina demais com a estética que o Chad Stahelski coloca aqui em todas as produções de John Wick, né? Muito neon, a fotografia é muito criativa, cara, os ângulos diferentes que ele vai imaginar aí pro filme, eu vou citar só um aqui de largada, que é aquela tomada por cima que tem quando o John Wick tá com tipo um lança-chamas na mão, e é maravilhoso aquilo, parece videogame, como o Rafa falou aqui agora. Isso traz uma beleza pro filme, muito incomum para filmes de ação, né? Então eu acho esse um diferencial enorme pro John Wick, e acho também que as demais franquias de ação vão ter que correr muito atrás para chegar nesse nível, cara. Eu acho que o John Wick, com uma história simples e enxuta, uma boa criação de universo e um protagonista ultra carismático, consegue entregar talvez o que a gente tenha de melhor aqui no cinema de ação, viu, Marcudo? Vocês falaram de videogame, cada vez mais eu enxergo o John Wick como um videogame, né? E dentro desse conceito, dá pra gente tirar, por exemplo, que o nível de dificuldade dos adversários aumentou, né? Porque o John Wick ficou famoso por aqueles tiros duplos na cabeça, e logo no começo do Baba Yaga, eles mandam os caras com os capacetes, né? Isso dificulta para ele dar aqueles headshots. Aí ele vai usar aquele nunchaku. E quando não tem capacete, é aquele super terno de Kevlar, né? Que eles cobrem a cabeça. Mas tudo bem que o John Wick também tem o dele, né? E a dificuldade também aumentou com aquelas hordas maiores de mercenários, os chefões que ele enfrenta, que nem aquele grandão de dente de ouro lá em Berlim, o Killa. E também aquele amigo inimigo dele, o Ken, que é um personagem interessante, né? Ele tem os momentos de John Wick, mas também demonstra as vulnerabilidades que aquela condição dele traz. Eu acho que aí tem até um certo toque de realismo. A gente tá falando sobre isso, né? Eu não vou aqui exigir realismo de John Wick. Eu sei qual é a proposta, eu sei que ele é um repelente de balas, mas eu achei legal, antes do duelo final, ele chacoalhar o terno e cair um monte de bala também. Eu sei que às vezes parece que ele tem munição infinita, apesar de que em vários momentos a gente vê ele caçando sobra de bala nas armas que estão caídas no chão. O que eu não consigo aceitar muito é aquele corpo fechado do John Wick, né? O cara tem ossos inquebráveis. Começou lá no terceiro filme, quando ele tomou um tiro e caiu do teto do Continental, batendo em tudo pelo caminho e saiu vivaço. Mas nesse aqui é pior, eu perdi a conta de quantas vezes ele foi atropelado em Paris. Aquela queda dele na balada de Berlim era irrecuperável. Aquela queda em Paris, quando ele pula daquela janela também, já estava virando galhofa, virou galhofa completa. Quando ele rolou abaixo daquela escadaria da catedral, né? Tem uma hora lá no meio, pareceu que ele fez impulso com o braço para continuar rolando mais para baixo, né? Eu dei risada na hora, mas acho que não condiz muito com a proposta do filme. Mas enfim, parece ser que é um filme sobre a essência do personagem, começando pelo título, né? John Wick Baba Yaga, tá 2 vezes referenciando ele. Tem toda a questão do retorno às origens. E aqui é tudo maior, né? Tem as sequências de ação mais longas da franquia, tem a maior contagem de cadáveres dos 4 filmes, o elenco também é grande, o filme se passa em várias locações. Então o Chad Stahelski, que dirigiu os 4 filmes, e acho que isso dá para ele um controle enorme sobre a história, a coesão de tudo, ele teve mesmo que lidar com um negócio meio épico aqui, eu acho que ele conseguiu. Eu não vou negar que o filme não é longo, e até cansativo em alguns momentos. Naquela cena da boate em Berlim, que o Killa dá as cartas, fica naquele joguinho de suspense, meio inútil, eu dei umas pescadas, mas eu voltei e aquilo não fez a menor diferença pro filme, podia muito bem ter sido cortado, mas no geral funciona muito bem. E se a série parar por aqui, né, a gente vai falar mais disso lá pra frente,
eu acho que fechou com chave de ouro essa franquia que foi importante a ponto de criar todo um subgênero de ação, né? Cara, eu concordo com bastante o que você falou. Eu só discordo um pouquinho da parte... Discordo não porque eu acho que é galhofa, assim, mas é uma coisa que eu gosto, por exemplo. Eu achei isso... Eu acho isso legal. Eu acho isso muito divertido. A cena da escadaria... Eu dei muita risada. Eu achei demais aquela cena. Eu acho que é a graça desse personagem, é ele ser indestrutível mesmo. E eles brincam com isso, assim, claramente. Porque realmente não tem nada de realista. Isso é uma maluquice, e o filme é uma grande maluquice divertida, sabe? O que chamam de filme pipoca, pra mim, isso é um exemplo clássico de filme pipoca. E essas cenas, pra mim, eu me divirto muito com essas cenas. Eu acho muito legal. O Sans estava falando da cena que ele tá... Parece que é um lança-chamas. Na verdade, é um tipo de bala que sai o fogo, né? Tchau, não sei o que lá e tal. Aliás, eu fiquei com vontade agora. Agora eu quero um filme de ação só com esse tipo de bala. Que dá aquele efeito do fogo, que é muito legal, né? Espalha, e ela é vista de cima. Cara, é igualzinho um jogo chamado Hotline Miami, que eu adoro. Um jogo indie e tal, que já faz uns aninhos aí e tal. Que, cara, é a vibe exata, assim, do Hotline Miami. Eu achei aquela sequência incrível. Pra mim é a sequência preferida do filme. E essa da escadaria também é boa demais. Mas como a gente falou, é um filme que é bem compartimentado nessas cenas. E elas funcionam bem independentes até, poderiam funcionar como um curta. E nessa coisa da galhofa, né, vai muito bem o acréscimo do Donnie Yen, né, cara, lá de P-Man, porque ele luta demais, e ele é completamente cego, mas assim, ele acerta tiros de longa distância, ele acerta golpes praticamente impossíveis, ele tem uma pegada engraçada em vários momentos, né, ele tem até uma certa doçura, porque tem todo o arco dele com a filha dele e tudo mais. E é um baita de um acréscimo, né? Teve alguns momentos assistindo o quarto John Wick que eu fiquei em dúvida de quem era o protagonista, cara. Tamanha importância que o Yen tem nas cenas dele e como ele entrega, né, cara? Ele entrega demais. Inclusive aquela sequência final, pra mim, histórica, cara. Desde já, inclusive com um pequeno plot twistzinho, né, ali na frente. Então, eu acho que você falou muito bem das referências do cinema coreano e tal. Eu só queria acrescentar que tem muito forte... toda a franquia do John Wick, mas nesse tem bastante mesmo, influências do Western Spaghetti, principalmente os filmes da trilogia dos dólares, porque o Kane, por exemplo, que é o personagem do Donnie, ele usa um relógio que toca uma musiquinha, que é igualzinho o relógio do vilão do Por Uns Dólares a Mais, o segundo filme da trilogia. A questão dos próprios três personagens, como você falou, parece que não tem um protagonista, porque os três, eles são mais ou menos um protagonista ali. É igualzinho o Três Homens em Conflito, né, do Clint Eastwood, do Homem Sem Nome. Tem até o Homem Sem Nome também, o personagem que tem o cachorro, né? Ele sempre fala que ele é ninguém e tal. Então, tem essas várias coisinhas assim. E também muito, muito, muito com o cinema de Hong Kong, de ação de Hong Kong. Tá lá, o Ip Man tá lá, né, em pessoa, participando, mas tem muita coisa ali de Johnny To, que é um mais moderno, de John Woo, de Ringo Lam, de todo esse pessoal da série de filmes do Police Story, do Jack Chan, e o próprio diretor, que foi dublê lá no Matrix, e o Matrix foi um filme que baseou toda a sua parte de ação nesse estilo Hong Kong de ação e tal, de tipos de cena de ação. E isso ficou assim muito evidente no último filme do Matrix, que não utilizou esse estilo, e todo mundo achou muito estranho. E Rafa, você mencionou o último Matrix, cuidado, que eu procurei, mas a única pessoa que eu conheço que adora, venera o último Matrix é o Marcudo, né, Marcudo? Certamente não sou o único que gosta do último Matrix. Tome! Mas aproveitando aqui um pouco as referências que o Rafa estava falando, uma curiosidade é que o Chad Stahelski, ele é super cinéfilo e um gênero que ele adora é musicais. Eu vi ele dizendo que uma das inspirações para John Wick é Dançando na Chuva, né? Do mesmo jeito que lá os números musicais servem para expressar os personagens e mover a trama,
aqui são as cenas de ação, né? E o treinamento para cena de luta também é bem voltado para a dança, porque ali é tudo uma questão de ter ritmo e saber acertar os passos, não é de força, né? Então, aquela cena da escadaria, por exemplo, se o Keanu Reeves errasse um passo ali, já tinha que recomeçar tudo de novo. Bom, a gente falou um pouquinho aqui do elenco, né, Rafa? Inclusive você mencionou o Nobody, né, que é o Shamir Anderson, que fez o Raça e Passageiro Acidental, os dois são da Netflix, e o elenco é bem recheado, né, a gente tem várias voltas aqui, algumas estreias interessantes. Queria saber o que vocês acharam tanto do elenco, quanto da direção aí do Chad Stahelski, que, pelo menos pra mim, tá mostrando aí uma evolução impressionante do primeiro filme que ele fez lá em 2017 pra cá, né? Eu falei no começo que eu não acho a história de John Wick ruim. Eu gosto que ela seja objetiva, né, justamente para poder focar na ação. E como a gente estava falando, tem cenas de ação ótimas no filme, né? Mas tem outras muito criativas, que nem aquela dos carros em Paris, por exemplo. Aquela na balada em Berlim que o Rafa estava falando, né? Que tem aquela água caindo, aquela galera dançando, é muito boa. E eu acho que as cenas de ação elas se beneficiam muito da fotografia, que eu achei surpreendente. E é do Dan Laustsen. Ele é muito bom, ele já esteve nos 3 últimos John Wick. Ele também fez A Forma da Água e O Beco do Pesadelo pro Del Toro, por exemplo. Eu quero também destacar a sequência no Japão, porque, que nem o Sansa lembrou, tem uma pegada de neon que condiz com aquela vida noturna de Tóquio, mas também tem aquelas cerejeiras, né, que eram brancas, mas a fotografia jogava um vermelho, que quase sempre acompanha o John Wick, porque ele vive naquele modo de urgência, emergência. Aliás, os designs de produção do Kevin Cavanagh, que é outro veterano em John Wick, também me chamou a atenção. Eu achei legais os ambientes onde o Marquês circulava. Era tudo gigantesco, né? Os quadros gigantescos, os corredores infinitos, aquela janela do chão até o teto com 3 metros de pé direito. Tudo isso para evidenciar como aquele homem era pequeno, né? Então acho que tem muito valor de produção no filme. Sobre o elenco, eu queria falar rapidinho, até prestar uma homenagem aqui pro Lance Reddick, né? Que interpretava o concierge do Continental de Nova York e acabou falecendo recentemente aos 60 anos. Era um grande ator e, por todos os relatos que a gente vê, também era um grande ser humano. Aqui no filme, o personagem dele acabou morrendo no começo e naturalmente, porque não foi planejado, né? O filme acaba prestando uma homenagem bonita para ele por meio do personagem do Winston, que é vivido pelo Ian McShane. E eu quero saber se o Rafa, que em off tava falando, né, que se Top Gun e Avatar chega no Oscar, John Wick tem que chegar também. Quero ver, Rafa, você vai bancar com a gente gravando aqui que você falou em off. Eu, na verdade, não falei exatamente isso, não. Mas, cara, eu banco sim. No design de produção e na fotografia, por que não? Eu não vejo por que não. E é interessante até você colocar o que o diretor de fotografia fez também, alguns filmes do Del Toro, porque o John Wick tem essa vibe de sonho, essa vibe de mundo paralelo, como se fosse uma outra realidade. E ele coloca isso na fotografia, no design de produção, com tudo gigante. Eu até acrescento você também uma cena que eles estão decidindo o duelo, como vai ser o duelo e tal, que tem a Torre Eiffel ao fundo, assim, num amanhecer lá, que é um mundo, parece a Nárnia, porque não tem ninguém ali, sabe? Tudo é grande, tudo é resplandecente e tal. Cara, eu acho que funciona perfeitamente e, por que não? Poderia concorrer com qualquer filme que concorreu a melhor fotografia, o melhor design de produção, facilmente. Queridos, pra gente abrir aqui, né, a nossa conversa, nosso papo aí sobre o futuro da franquia, vamos colocar na mesa o maior spoiler desse programa. Spoiler! Sim, depois de 4 filmes levando mais tiro, porrada e bomba que a faixa de Gaza, John Wick aparentemente não está mais entre nós. E eu achei engraçado que depois, gente, de encarar mais de 3 horas daquela maluquice, uma senhora saiu da sala do cinema soltando um ufa. Finalmente essa porra acabou, velho. Chega! E aí eu queria perguntar pra vocês, com uma bilheteria tão favorável, né, e um leque de personagens invejável, será que acabou mesmo? Ou será que o Chapter 5 vem por aí, hein? Lembrando que o Rock Balboa em tese acabou, mas o Creed tá aí
pra mostrar que bilheterias gordas são imortais, viu, Rafa? Então, um spin-off já tá garantido, né? O Ballerina, que vai rolar com a Ana de Armas e tal. Isso já diz muito, né? O próprio Tom Cruise, né? O próprio Keanu Reeves já falou que vai ter uma participação como John Wick lá. Então, ou seja, já spin-off já tá garantido. Mas eu acredito, assim, muito. Eu aposto toda minha grana que vai ter um quinto filme com esses números, cara. Hollywood... sabe, é arte, mas é negócio também. Os caras, ninguém vai abandonar uma galinha dos ovos de ouro dessa assim, né? É muito difícil. Talvez até o diretor possa mudar, o Chad possa falar assim, não, a minha visão artística é diferente, eu quero partir para uma outra e tal. Mas eu duvido que a franquia acabe por aqui. E acho difícil ele abandonar a franquia também, porque, né, é o projeto dele, da vida dele. Então... cara, mas esse negócio de que o John Wick morreu, cara, esse engana bobo, né? Até porque a gente não vê, né, cara? Tá lá na escada, beleza, já aconteceu coisas piores nesses 4 filmes, vê ali o caixãozinho, né, Marcudo? Você comprou essa, Marcudo? Eu não sei porquê, mas eu tinha certeza até que John Wick 5 já tava filmado, mas não tá, né? E se a gente for ver, tá listado no IMDb John Wick capítulo 5. Aí eu fui pesquisar e o Chad Stahelski falou que no momento tá dando um tempo, né, com o Keanu Reeves. O próprio Keanu Reeves, quando perguntam sobre isso, inclusive aqui na CCXP ano passado, ele diz que tudo depende da resposta do público. E a gente viu os números, né? A resposta tá mais do que dada. Então, para mim, isso é tudo jogo de cena. Durante o filme, em 2 momentos, eles perguntam pro John Wick até onde que ia aquela cena vingativa dele. Na segunda vez, o Winston diz para ele encerrar tudo no duelo, né? Mas na primeira vez, que ele diz que vai matar toda a cúpula, né? Ele fala isso para aquele cara mais alto da cúpula antes de matar ele. Só que antes ele ouve que ele só vai ter liberdade morto. Na teoria, ele tá morto. Mas eu tenho certeza também que daqui 3 anos a gente vai ver o John Wick vivendo tranquilo num lugar paradisíaco, aí tendo que matar um mercenário na casa dele, aí recomeça tudo de novo. E só lembrando que além do filme Bailarina, que o Rafa citou, vai ter uma série sobre Continental também, né? A série eu acho que chega antes do spin-off, né? Acho que chega esse ano mesmo, se eu não me engano. É mais pro final do ano. Cara, é óbvio. É como você falou. Depende do resultado. O resultado tá aí, né? E até o Sansa falou, né? Tipo, uma senhora tava lá. Ela achou... ufa, ainda bem que acabou. Mas ela foi lá ver, né? Ela tava lá no cinema. Então, pra você ver... Cara, na sessão que eu fui... tinha gente, tinha criança, eu não acho lá muito recomendável levar a criança no John Wick, mas tinha de tudo, tinha família completa lá. Então, cara, é o tipo de filme que leva todo mundo, é pra todo mundo, mesmo teoricamente não sendo pra todo mundo. E lembrando, né, que ele começou como John Wick, passou a John Month e já é o John Weir, né? Que não acaba nunca, né, velho? Não é possível que meteu essa, mano. Ô, Marcudo, e antes da gente ir pras notinhas aqui, eu queria saber, se você pudesse tirar uma foto, aquela foto bochecha com bochecha, abraçadinho, best friends forever. Que é isso, meu filho? Calma. Você preferia tirar uma foto com Keanu Reeves ou com Tom Cruise? Só pode escolher um, Marcudo. O Keanu Reeves parece ser mais gente boa, né? E você, Rafa? O Keanu Reeves, na verdade, é uma pessoa normal, né? O Tom Cruise é um robô que vive pra ficar dando salto maluco lá, não sei o que lá, entre a cientologia e os saltos malucos dele, ele só vive pra isso. Então eu gostaria muito mais de conhecer o Keanu Reeves, ele é mais gente boa. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas olha só que chegou a hora da gente dar as nossas notinhas por aqui, hein? Quero saber de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão aí pra John Wick Baba Yaga, que tá esperando todo mundo na sala de cinema, começando por você, Marcudo. Toda franquia de ação longeva, né, o scope sempre vai aumentando. A gente brinca que Velozes e Furiosos já chegou no nível que só falta eles irem correr na lua, né? Mas John Wick continua crescendo, mas mantendo dentro da proposta, assim, quase sempre. E que nem a gente disse, é um filme muito bonito, além de tudo, né? Então eu vou dar aqui 93 poltronas amarelas. Eu daria 78 cadeirinhas amarelas pra ele. Acho uma nota incrível. Eu acho que o meu sistema de nota tá mais pro Metacritic, MDB, assim. Eu sou um pouco mais... 10, assim, é demais pra mim. Tem que ser muito, 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 muito clássico. Mas, pô, acho que 78 tá ótimo, né? Eu gostei do filme, me diverti bastante.
Muito bom, eu vou ficar aqui entre a empolgação do Marcudo e o Rafa, que tá um pouquinho mais pé no chão hoje. Eu vou deixar até porque a Babi, cara, é difícil eu tava com ela no cinema, hoje inclusive, e é difícil ela gostar de filme de hominho pancadaria, velho. Normalmente ela fica bocejando, dá de ombros. Tava na ponta da cadeira, velho, encontrando várias referências. Falou, meu, você tem que falar isso aqui no podcast, empolgadaço. Então, eu daria umas 80 poltronas amarelas, mas, Babizota, com a sua empolgação, vou deixar o Baba Yaga aqui com 88 poltronas amarelas. Muito bem, depois de consultar o abaco aqui do Senta Que Lá Vem Spoiler, ficamos com a média de 86.3, como não tem poltrona sem braço, 86 poltronas amarelas para John Wick, Baba Yaga. E é isso aí, minha gente, nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler pra você escutar aí, subindo escada, descendo escada, caindo da escada, correndo, pulando, saindo, chegando, curtindo, viajando ou zapeando por aí, nas salas de cinema e serviços de streaming em busca da sua próxima aventura. Obrigado, viu, seus Baba Yaga? É um prazer sempre falar de cinema, de série, é um prazer pra mim. Só queria reforçar pro pessoal que não me conhece ainda, vai lá no Instagram, no @caradalocadora, vê lá se você curte, segue a gente lá. Eu falo bastante de cinema, de séries também aqui com o pessoal, mas com um foco mais em curadoria, de listas e tal. Eu espero que vocês gostem e continuem lá comigo. Muito obrigado, Santos Marcudo, foi ótimo participar. Cara da locadora no SQLVS, hein, Marcudo? Que honra, hein, Marcudo? É isso aí, Rafa, valeu pela presença e até a próxima, pessoal.